Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar sobre Demolidor por Frank Miller e Klaus Janson, tá? Essa série aqui que foi publicada em 3 volumes pela editora Panini. No vídeo de hoje eu vou trazer a resenha do primeiro volume. Mas antes da gente falar desse volume aqui, preciso pedir para você aí garantir aquela inscrição no canal, verificar o sininho, o joinha, dar aquele like, comentar no vídeo é muito importante pra gente, tá? Dá uma olhadinha aí nos links na descrição do vídeo se você quiser adquirir essa edição ou adquirir qualquer outro produto aí pela Amazon. A gente tem parceria com a Amazon e ajuda demais o canal se você comprar pelos links aí. Vamos lá, galera. Sobre essa edição aqui do Demolidor. Bom, a editora Panini trouxe essa edição em 3 volumes, tá? Esse daqui é o primeiro volume, eu acabei de ler ele. Eu demorei um pouco para trazer a resenha desses volumes, porque eu não tinha o volume 2, estava esgotado no mercado e agora voltou, né? Há um tempo atrás voltou em estoque e eu comprei o segundo volume e aí consegui fechar os 3 volumes, só me faltava o segundo. Então, acompanha a gente aqui que nos próximos dias aí que vem eu vou lançar a resenha do segundo e do terceiro volume também. A proposta dessa coleção aqui em 3 encadernados é trazer as primeiras histórias do Miller à frente do Demolidor, tá? Então, ele primeiro começou desenhando para outro roteirista, como eu vou mostrar aqui para vocês, e depois ele assumiu o título como roteirista e desenhista, e aí seguiu, tá? Então, aqui nesse volume a gente tem o começo do Miller como desenhista do Demolidor. Vamos ir folhando aqui, falando um pouquinho da história para vocês, certo? Então, ó, muito bonito, encadernado, muito bem estruturado, né? O papel é de boa qualidade, tá, galera? Muito bom. E aqui tá compilando edições de 1979 do Demolidor, ó. Inclusive envolvendo o Homem-Aranha nas primeiras até 1981, tá? Tem uma introdução falando a respeito do personagem e dessa fase onde o Miller assumiu o personagem. Só falando aqui, o Demolidor era um caso perdido, tá? Ele ia acabar na Marvel e o Frank Miller foi responsável por fazer com que o personagem aí voltasse aí para audiência, né? Voltasse a ser uma revista de peso. Nessa primeira história aqui a gente tem o Demolidor aqui, um homem sem medo, ajudando o Homem-Aranha que recebeu um raio aí no olho, um raio óptico e o cegou, tá? Então ele tá desesperado porque tá cego e o Demolidor tá auxiliando ele. Ele fica nervoso em alguns momentos porque tá cego, enfim. E aí eles precisam deter um inimigo aqui que causou, né, essa cegueira nele e tá ameaçando aqui a cidade. Então o Demolidor tá junto aqui com o Homem-Aranha para fazer essa intervenção com esse inimigo, tá? Nesse processo aqui tem mais de uma história desse arco aqui. Vai ter também a recuperação aqui do Homem-Aranha, que consegue aí recuperar a visão e por conta do sentido aranha ele inclusive consegue se locomover pela cidade também com uma certa facilidade. Então é bem legal. Inclusive tem aqui um inimigo aqui em questão aqui que faz com que o Homem-Aranha e o Demolidor eles lutem mesmo sem visão, eles vão lutar, tá? Contra ele. Então é uma armadilha, ele quer matar o Peter Parker e devido a que é o mesmo cara que o cegou, tá? Então existe uma luta aqui entre eles, certo? E aqui, quando eles estão aqui no fim, aqui numa biblioteca, foi feita uma emboscada por esse cara, eu não lembro o nome desse vilão aqui. Depois, na hora que eu vou deixar aí marcado aí no vídeo para você acompanhar quem é o vilão, que eu realmente não me lembro o nome dele. Bom, depois corta aqui a história,
tem a ver com o Demolidor aqui, agora com a Viúva Negra, né? Então mudou um pouquinho, né, o foco aqui, veja só. Cortou a história, né? Só pegou aquela partezinha do Demolidor, colocou ali, mas não encerra o arco do Homem-Aranha. A gente não sabe o que aconteceu naquela história ali anterior. Aqui na sequência a gente tem uma história envolvendo a Viúva Negra e um grupo aqui de mercenários querendo pôr a mão no Matt Murdock, né? E aí eles brigam aqui com a Viúva Negra aqui, né? Ela consegue detonar um inimigo, mas eles levam o Matt Murdock para um cara chamado Arauto da Morte, que é um dos inimigos que quando toca uma pessoa, mata essa pessoa. Então, esse cara quer aqui o Matt Murdock porque ele desconfia que o Matt Murdock seja o Demolidor. Então, ele, na verdade, trai aquelas pessoas que foram pegar, né, o Matt Murdock para ele, mata eles, e aí para brigar com o Demolidor, né? Ele não honra o trato, ele ia pagar uma grana para aquele pessoal que raptou o Matt, e ele não honra esse trato. Bom, começa uma briga entre eles e acaba com o Demolidor aqui indo cair numa cova, depois não cai, enfim. Nessa briga aqui, a gente descobre que esse inimigo tem um poder espectral, ele entra em uma outra dimensão e volta. E no meio desse embate, dessa luta, ele fica muito estressado, muito nervoso e acaba se desmaterializando e se materializando de novo entre uma lápide. Então ele morre de uma maneira bem brutal, né? Bom, seguindo, a gente tem uma próxima história aqui, né, envolvendo o Demolidor com um inimigo aqui em questão, um mercenário, e esse daqui é chamado Marcado para Morrer. Então mostra aqui o Matt Murdock sendo alvo aqui de um mercenário mesmo, um cara que transforma tudo que ele toca em arma, né? E deixa eu passar aqui com essa mão aqui. Então acaba que tem um cara, um gangster querendo a morte dele, e contrata esse cara para matar ele, tá? E aqui tem sempre um cara que se ferra na mão do Demolidor, é o tal do Tucão, que ele pega para informar sobre as maracutaias que tá rolando no mundo do crime, né? Aqui então a gente tem a Viúva Negra sendo raptada por esse mercenário, e a Viúva Negra e o Matt tem uma espécie de caso, e aí o Matt Murdock vai atrás da Viúva Negra, né, desse cara, e para achar a Viúva Negra. Então ele anda pelo mundo do crime, vai nos bar onde os gangsters ficam, até que ele descobre que a Viúva Negra está na Ilha da Morte. E aí ele parte atrás do mercenário nessa Ilha da Morte para tentar salvar a Viúva Negra. E é claro que ele consegue, né? Ele consegue salvar aí a Viúva Negra. Então é bem interessante aqui o desfecho da história, tá? Nessa outra história, o Demolidor enfrenta o Hulk, tá? O Hulk tá descontrolado dentro da cidade, é uma historinha bem mediana. E o Demolidor enfrenta o Hulk e tenta acalmar, e o Hulk ajuda a acalmar o Hulk. Nessa próxima história, Demolidor Revelado, a gente tem o Matt Murdock sendo descoberto. Um jornalista começa a juntar os fatos e chega em quem que é o Demolidor, que é o Matt Murdock. O Matt Murdock, depois de brigar com o Hulk, tá bem machucado, e esse jornalista vai até lá e fala que descobriu quem que é e queria postar, né, a reportagem falando a respeito, mas acaba desistindo e mantendo aí a identidade do Demolidor em segredo. Bem legal também. Não é a cereja do bolo dessa edição, tá? Até aqui, até essa edição, a gente tem o Frank Miller somente desenhando, tá?
E quem está nos roteiros sempre é o Roger Mackenzie, tá? Frank Miller ajuda, mas esse Roger Mackenzie é que está no roteiro sempre. Lembrando que a arte final é o Klaus Jensen. Bom, aqui a gente tem o Homem Sem Medo enfrentando o Dr. Octopus, que quer roubar uma carga de adamantium aí junto com alguns gangsters, e aí o Demolidor acaba tendo um embate com o Octopus, nesse caso, então ele consegue aí enfrentar também o Octopus. E legal que durante todas essas histórias existe sempre um embate amoroso entre o Demolidor e as namoradas dele. Ele tem várias namoradas, Viúva Negra, depois tem essa mulher aqui que fica com ele durante a maior parte do encadernado, mostra a relação dele com a Elektra, quer dizer, ele é um cara namorador. Nessa daqui, o melhor amigo dele vai casar, e eles vão para o casamento, e aí o Bélico, não é Bélico, esse Bélico tá mais para frente, uma outra história. O Gladiador, ele retorna, um inimigo antigo do Demolidor, que acaba retornando aqui, fazendo de reféns algumas crianças. Ele é um cara piradão, e aí o Demolidor foge rapidinho do casamento do amigo para ir lá enfrentar o Gladiador, né? E ao vencer o Gladiador aqui, ele volta para o casamento do amigo e pronto. Agora sim vem a história envolvendo o Bélico. O Matt Murdock está num local especial, sendo numa festa, né, de um figurão, e esse Bélico ele ataca esse figurão. E aí o Demolidor entra em ação, né, para contornar esse Bélico, e aí ele começa a investigar o que está acontecendo, por que esse Bélico quer matar tanto esse figurão. E ele descobre que é um ex-funcionário que foi mandado embora, e por ser mandado embora, sem direito a nada, ele ficou muito nervoso e veio acertar as contas com um traje que esse próprio figurão estava ajudando a desenvolver. Na próxima história a gente tem Segredos Obscuros. Nessa história aqui a gente tem o Demolidor lidando aqui com... É uma pequena história, na verdade, com a máfia aqui, né, e mostrando uma história rápida mostrando os segredos do Demolidor, né, e aí ele vai mostrando o Demolidor enfrentando o crime. Agora começa a cereja do bolo. A partir daqui, Frank Miller nos roteiros, galera. Aqui fica legal, viu? Mostra a relação entre a Elektra e o Homem Sem Medo. Aqui nessa história, o Demolidor está enfrentando um bandido aqui, o Tucão, está querendo informações, e a Elektra impede o Demolidor, né? E aí mostra as lembranças do Demolidor em relação à Elektra. Ela era uma filha de um figurão e ele estudava junto com ela. Ele era cego e ele é convidado para uma festa, e nessa festa ele ganha o coração dela, né? E os dois acabam tendo um caso de amor junto, até que o pai da Elektra é pego em uma emboscada e ele acaba morrendo, e aí ela acaba perdendo o sentido da vida e vai embora. Então a Elektra aqui tem essa história aqui com o Demolidor, né? Tem uma história de amor entre eles, e a Elektra está atrás de capturar um criminoso, assim como o Demolidor, só que a Elektra quer ganhar as recompensas por isso. Então ela sai caçando esse criminoso, que já está sabendo que ela está atrás dele, e arma uma emboscada para ela, onde ela é capturada, e o Demolidor vai lá e ajuda a libertar ela. Bom, e no fim ela descobre que o Demolidor era o Matt Murdock. Nessa próxima história aqui, a gente tem o Matt Murdock aqui de novo, o Demolidor, enfrentando novamente o Mercenário aqui. Na verdade que o Mercenário tá meio maluco por conta de um tumor no cérebro, então ele acha que todo mundo é Demolidor quando ele tem uns surtos de dores de cabeça, e aí o Matt Murdock vai atrás desse mercenário. Ele consegue escapar da mesa de cirurgia para fazer com que
ele volte para a sala de cirurgia. Ele não quer, aí o Demolidor pega ele à força e ele se submete à cirurgia, que é um sucesso. Bom, mas isso se mostra um erro mais para frente, porque ele vira um mercenário de mão cheia e agora sem aquelas loucuras dele, né? Então o Matt Murdock acaba meio que se arrependendo depois de ter salvado a vida dele. Ele salva a vida dele num túnel de trem. Aqui a gente tem uma história aqui envolvendo o Matt Murdock e o Rei do Crime. A gente descobre que o Rei do Crime está no Japão, foi embora, casou, tem uma esposa a quem ele ama, que pôs ele na linha, e essa esposa convence ele a entregar uns documentos que vai delatar todos os gangsters da cidade aqui de Nova York, aqui da cozinha do Rei do Inferno, e ela parte para Nova York para fazer isso. O pessoal aí da máfia que descobre isso se antecipa e pega ela, né, rapta ela, e inclusive ela ia procurar o Matt Murdock para ajudar ela, precisava de um advogado. E aí, quando esse rapto aqui ocorre, o Demolidor parte em busca, né, de encontrar onde ela está. Em contrapartida, o Rei do Crime vem para a cozinha do inferno e aí começa uma guerra aqui entre gangues. Essa gangue aqui, ela decide fazer uma barganha, trocar o amor dela do Rei do Inferno, do Rei do Crime, né? Aqui, que é essa mulher, pelos documentos que iriam fazer com que eles fossem presos. Nesse processo de troca, um dos funcionários, né, do rei, ele decide fazer com que o rei volte a ser quem ele era, e ele faz uma construção onde está sendo feita a troca entre esses documentos. Ele faz essa construção cair, desabar sobre o Rei do Crime, sobre a esposa. E aí o Rei do Crime acha que ela morreu e volta às suas atividades novamente como rei, o que gera um caos aí novamente na cidade. Inclusive, resultando com o Demolidor preso e quase sendo morto afogado. Aqui, então, nessa próxima história, continua esse arco, né? O Demolidor consegue se livrar aqui no esgoto aqui de ser morto, né? E ele vai atrás desse Tucão e faz com que o Tucão se alie a ele na marra, né? E esse Tucão, então, faz um jogo duplo entre o Rei do Crime e o Demolidor. Temos aqui o mercenário envolvido sempre nessas histórias, agora como um funcionário do rei, e o Rei do Crime reassumindo o crime organizado aqui na cozinha do inferno. Então, o mercenário aqui, o Demolidor, tem um embate no fim e acaba bem intrigante, acaba com a esposa do rei levantando sem memória daquele monte de escombro que caiu onde ele achava que ela tinha morrido e caminhando pedindo comida e água, por favor. E aí acaba essa temporada. Esse número, né, desse quadrinho. Galera, assim, dizem que esse primeiro volume é o pior deles. Eu já achei muito bom, tá? Valeu muito a pena. Muito boa a história. Eu gostei bastante. Eu recomendo. Vale a pena fortemente você correr atrás disso daqui se ainda tiver em cartaz. Se ainda tiver em cartaz, se ainda tiver disponível, né? Inclusive, eu vou deixar links aí na descrição se ainda tiver em catálogo isso daqui para você comprar. Não perca. Vale muito a pena. É isso aí, galera. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Falou!